Paz seja convosco, mais uma vez aqui estamos para dar continuação, né? E hoje nós vamos estar relatando dentro da Bíblia 7 vezes em que a Bíblia fala sobre a morte. O que acontece depois da morte, versículos sobre a morte e vida eterna. Vamos estar falando um pouquinho sobre isso aí dentro da Bíblia. Vamos então aqui para o nosso estudo. Se você está chegando aí, deixa seu joinha e também acione o sininho e se inscreva, tá bom? Se puder compartilhar para que mais pessoas cheguem ao conhecimento desse estudo, eu agradeço. Que Deus possa estar nos abençoando cada momento da nossa vida. Vamos então, sem mais enrolação, aqui para o estudo, que vamos mostrar alguma coisa. Então, eu já gravei alguns estudos relatando a respeito da morte, os porquê. Se não viu, veja, e irá entender certinho os porquês que Deus criou a morte física. Por que Deus preparou a morte física? O que é a morte? E para que serve a morte? Tudo isso daí nós temos aí nos vídeos anteriores, que eu vou deixar aqui embaixo no primeiro comentário, na descrição, vou estar deixando para que vocês possam entender, tá bom? Que Deus possa estar nos abençoando e vamos lá então. Então vamos a esse estudo. Já deu para entender já deu para ter uma ideia que a Bíblia fala sobre a morte. O que a Bíblia fala sobre a morte, certo? Mas separamos aqui momentos em que o livro sagrado aborda esse assunto. Se você assistiu os meus vídeos anteriores, você já tem algumas ideias sobre aquilo que, o porquê a morte. Muitas vezes a gente fica assim, muito triste, difícil aceitar, e é mesmo. Quando a gente perde um ente querido, fica muito difícil de aceitar, né? Principalmente a dor da saudade, a perda, a falta que a pessoa faz, tudo aquilo, isso aí vem acarretar um sentimento um pouquinho desastroso na vida da gente. E muitas vezes a gente não tem uma palavra de consolo. Mas é difícil ser consolado, mas podemos entender que para muitas pessoas a morte é um presentão. Certo? É um presente, porque ela vai ressuscitar. E ela vai ressuscitar para a vida eterna. Jesus disse que daria vida em abundância. Vida em abundância. E essa vida que vivemos aqui hoje, uma vida de 60, 80, 100 ou até 120 anos, é muito pouquinho, é muito mesquinho. Conforme já citei em vídeos anteriores, aí, a primeira coisa que a gente faz é apanhar quando nasce, apanha, já vai crescendo, uma competição na escola. Quando criança, é uma tarde, não pode, tudo aquilo que você quer fazer não pode. Chega na escola, é um sacrifício danado para estudar, para ser alguém. Na adolescência, na juventude, é um desafio para concorrência de namorada, de profissão, de emprego. Casa é um sacrifício danado para ter uma casa, ter um carro, ter alguma coisa na vida, para ter experiência, uma boa profissão, faculdade. Às vezes a pessoa trabalha de dia e faz faculdade de noite, dorme 3, 4 horas por noite. É complicado, é uma situação difícil. E a gente fala, não, eu estou vivendo, será? Então vamos aqui, não adianta ficar lamentando, que Deus não gosta de lamentação, tá bom? Já basta a lamentação de Jeremias. Vamos a esse estudo então. Mas separamos aqui momento em que o livro sagrado aborda esses assuntos a respeito de morte. Dessa forma, você pode pegar esses trechos e depois ler na íntegra por conta própria em outros momentos, aprofundando ainda mais o conhecimento no tema. Confira.
O primeiro trecho é o livro de Coríntios, capítulo 15. Aqui fala muita coisa a respeito da morte, inclusive a respeito da ressurreição e o que será depois. Então, no livro de Coríntios, Paulo escreve para os fiéis que constatam a possibilidade da ressurreição dos mortos. Então, ele utiliza Jesus como argumento, dizendo que se não é verdade que os mortos possam ressuscitar, também não é verdade que Cristo voltou à vida. Bom, se nós não acreditamos na ressurreição, nós não podemos ser cristãos de forma alguma. Não tem como, porque nós temos que acreditar na ressurreição de Jesus. Nós temos que acreditar na ressurreição de Jesus. E Jesus ressuscitou. A Bíblia diz aí, mesmo nesse trecho de 1 Coríntios 15, que Jesus é a primícia, o primeiro dos ressuscitados. Depois dele, depois de Jesus, na sua vinda, os que morreram em Cristo, os dele, ressuscitarão na sua vinda. E depois do milênio, sim, os demais ressuscitarão. Os demais, a maioria, a grande massa, ressuscitarão depois do milênio. E depois do milênio, quando eles ressuscitarem, serão julgados, conforme está em Apocalipse 20, versículo 12. Eles serão julgados segundo as suas obras. Segundo as suas obras. Já os que ressuscitarem em Cristo, quando Jesus chegar para reinar, Apocalipse 20, versículo 6, os que chegarem os que ressuscitarem nessa época, antes do milênio, serão transformados. Os vivos também não provarão a morte, serão transformados. Estou falando dos vivos cristãos que farão parte dos escolhidos. Serão transformados, subirão ao encontro de Jesus. Jesus não está vindo encontrar ninguém. É os transformados que subirão ao encontro dele, porque ele está vindo, ele não vem para buscar ninguém. Tá? Então ele utiliza Jesus como argumento, dizendo que se não é verdade que os mortos possam ressuscitar, também não é verdade que Cristo voltou a viver. Entretanto, Paulo deixa claro que Jesus foi o primeiro dos ressuscitados, conforme eu disse. Depois, no dia da sua vinda, na vinda dele, os que morreram nele. É claro que pode ser, eu coloquei aqui, pode ser só os mártires. Porque Jesus mesmo diz, né? Aquele que não deixar pai e mãe, não deixar isso, não deixar aquilo e tal. Aquele que não deixar tudo, inclusive a sua própria vida, não é digno de mim. É complicado, não é tão fácil assim. Não é tão fácil. Nós falamos assim, eu vou subir para o céu, porque não sei o quê, você é arrebatado, você isso, você aquilo. Viu? Se nós tivermos a vida eterna, se nós conseguimos a vida eterna, já é um bom prêmio. Agora, se nós conseguimos ser transformados e reinar com Cristo, é um prêmio bem maior. Eu quero, você quer, nós queremos. Mas não cabe a nós decidir isso. Quem vai tomar essa decisão é Ele. Então vamos para a segunda parte aqui, a segundo versículo bíblico que está em... Vamos aqui então para 2 Tessalonicenses, capítulo 4. Então ali ele recomenda que as pessoas tenham uma vida tranquila, não se preocupando com nada. Como Jesus também citou, né, em Mateus 6, 33, né? Que não devemos se preocupar com nada. Porque os passarinhos não se preocupam. Nós também não devemos ficar se preocupando com nada. Então ali Paulo diz, não vamos se preocupar com esse negócio de fim do mundo aí, fim dos tempos, ficar preocupado com essas coisas não, porque isso aí não vai alterar em nada, isso não vai alterar em nada, a preocupação nossa. Então leva uma vida tranquila e aguarde a volta de Jesus. Ele afirmou ali o retorno do Filho de Deus,
e o ressurgimento dos mortos, onde os mortos ressuscitarão e os vivos serão arrebatados ao encontro de Jesus. Mais uma vez, ao encontro dele, e não ele ao encontro do povo. Gente, não pretendo desanimar ninguém, nem tampouco tapar o sol com a peneira. Não adianta eu pregar, não adianta eu falar para vocês fantasias. Porque de fantasia, o sistema religioso aí, as igrejas aí, estão enchendo as pessoas de fantasias. E não é isso que eu pretendo, encher ninguém de fantasia. Meu negócio é preto no branco. Meu negócio é verdade. É aquilo que eu creio, é isso. Então não pretendo desanimar, mas também não pretendo tapar o sol com a peneira. Neste trecho deixa claro que nesta ocasião da volta de Jesus, só os que morreram em Cristo serão ressuscitados. Os demais não. Os demais continuarão mortíssimo da Silva. Segundo Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, diz assim: e os transformados, somente os escolhidos. Então são os transformados, aqueles que os ressuscitados transformados e os vivos transformados é que subirão ao encontro de Jesus. Ou seja, conforme Mateus 24, os escolhidos. Escolhido para quê? Mateus 24, 31. Ali fala que os anjos sairão e ajuntarão os escolhidos, os quais subirão ao encontro de Jesus. Os escolhidos. Escolhido para quê? Para reinar com Cristo. Quando o presidente ganha, ele joga fora todos os outros servidores, a maioria dos servidores são jogados fora, e ele recruta servidores que ajudarão ele no seu reinado. Então Cristo também vai ter junto de si milhões, bilhões de pessoas, não sei, que ajudarão ele no seu reino, sendo rei em algum lugar, rei secundário, ou presidente, governador, prefeito, vereadores. Toda essa gente aí que hoje existe serão substituídas no reino de Cristo, mas vai existir sim, tá bom? Terceiro texto para nós entendermos, o livro de Lucas, capítulo 20. Neste capítulo, acompanhamos a visão de Lucas quando Jesus estava pregando a palavra e alguns sacerdotes começaram a confrontá-lo para saber que autoridade ele tinha para falar em nome de Deus. Os homens perguntaram ao Senhor como seria a vida após a morte. Ali dando aquele exemplo ali, né, da mulher que casou com sete irmãos, todos morreram sem deixar descendente, e depois ela morreu, de qual deles ela seria na vida eterna, de qual deles ela seria a esposa. Aí Jesus falou: vocês erram por não conhecer a Escritura, nem o poder de Deus, né? Claro, vocês leem, estudam, mas não conhecem nada. Eis aí o problema. No reino de Jesus, as pessoas, os que forem transformados, serão como os anjos, terão corpo como os anjos, e não se casam nem se dão em casamento. Diferente dos regenerados. Tá? Então os homens perguntaram ao Senhor como seria a vida após a morte, se existiriam práticas humanas, como leis e casamento, por exemplo. No reino eterno não vai precisar de tantas leis. Vai ter lei, sim. Antes do pecado existia leis. Não comerás,
isso aqui, não fazer isso. A gente não sabe que tipo de lei existia, mas as leis que precisarem vai existir. Né? As leis que precisarem vai existir, sim. Jesus então respondeu a eles que após a morte não existiria matrimônio e a vida não será como antes. No caso, estava falando dos transformados, não do regenerado, tá? Que é ser igual aos anjos porque serão eternos, mas serão humanos, normal. Então, o que eu estou aqui querendo falar para vocês? Depois da vida eterna, que não existia mais Satanás, não existia mais pecado, não existia mais maldade, então não há necessidade de um casamento, sei lá. Mas muita coisa vai ser mudado, mesmo nas pessoas que forem regeneradas, que vão viver, pertencer à nova terra. Vai existir, não sei se vai existir mulher e homem, família, eu não sei como será. Eu não sei como será, não é o fato de que Deus tenha preparado a Eva para a mulher, por mulher, que os homens vão ter família, eu não sei. Pode ser que sim, mas vai ser muito diferente. Agora, os transformados serão como anjos, terão a vida eterna e não casarão, nem se dão em casamento. Os anjos, segundo a teoria de muitas pessoas, os anjos fizeram sexo com as mulheres, segundo a teoria de algumas pessoas. São coisas também que são enigmas, a gente não sabe se isso é verdade, certo? Então a gente não sabe se os anjos, se eles fazem sexo, se eles têm habilidades sexuais, eu não sei. Mas os transformados serão como anjo. Os regenerados serão como Adão e Eva. Eles viverão na nova terra. Eles viverão na nova terra. Os transformados, que terão o corpo como de anjo, viverão dentro da cidade. Os regenerados viverão na terra, na nova terra. Eu disse nova terra, não é terra nova, é nova terra. Porque Jesus vai vir e vai regenerar tudo. Em Atos dos Apóstolos 3, versículo 21, diz que convém que o céu segure ele lá, até o dia da restauração de tudo, da regeneração de tudo. Então, antes do pecado não existia malícia, nem existia maldade. Aqui pode ter muito mistério, conforme eu acabei de dizer, ou seja, nem só de sexo vive o homem. Pode ser que o homem não mais vai ter prazer sexual. Pode ser que não, pode ser que sim, não sei. É uma conjectura que está no porvir, na vida eterna após o milênio. Então são coisas que ou Deus revela para nós, ou nós vamos ver quando chegar lá. Valeu, meus queridos? Quando Deus criou Adão, não criou Eva. A fêmea veio depois. Entendeu? No caso, o Gênesis 1 fala que Deus criou macho e fêmea. Só que está confirmando a criação. Mas o Gênesis 2 dá uma explicação mais detalhada. Que Deus criou primeiro Adão. A Eva veio depois, como ajudadora. Então confira também, a morte não é nada. O famoso poema de Santo Agostinho sobre a morte, um poema que ele nunca escreveu. A morte não é nada, é apenas uma passaginha para a vida eterna. Apocalipse capítulo 21, nós estamos no 6º trecho. Para quem deseja ir direto ao ponto e ler de forma resumida o que a Bíblia fala sobre a morte, o livro de Apocalipse contém muitas informações. O Apocalipse, também chamado de livro de revelações, o qual não é um livro para ter medo, não é um livro de mistério, mas é um livro de revelações, narra o fim dos tempos durante e após o juízo final.
que falamos. Então, nesse trecho de Apocalipse 21, ele narra muito, tanto o presente como o futuro do futuro. Existe uma segunda morte. Essa, de fato, é definitiva, para onde serão enviadas pessoas consideradas ímpias e cruéis e desumanas. Então, os ímpios, os cruéis, aqueles que não querem saber mesmo, só pensam em maldade, só maldade, maldade, esses covardes, incrédulos, depravados, assassinos, os feiticeiros, os idólatras, os mentirosos, todos esses vão ressuscitar no último dia. Depois, no juízo final, eles vão ressuscitar e serão julgados e serão condenados e lançados no lago de fogo que foi feito para o diabo e seus anjos. Ali, segundo Apocalipse 20, versículo 6, eles vão ser exterminados, porque ali é a segunda morte. Ali até a morte vai morrer. Ali vai ser tudo exterminado, Satanás, todo espírito. Então, esse fogo, ele não é um fogo comum. Ele é um fogo que vai exterminar todo tipo de espírito. Bom, irá ser pesado na balança. O que não passar serão destruídos. Eu quero estar fazendo um vídeo sobre o purgatório, que tem muito a ver com isso aqui, ó, com será pesado na balança. Então, muitas pessoas ali vão ser julgadas segundo as suas obras. Não vai mais ser julgado, não vai mais receber a salvação pelo mérito de Jesus, mas vai ser julgado segundo as suas obras. Eu estou falando daquelas pessoas que nem conheceram Jesus, né? Conforme nós falamos no estudo anterior, em Romanos, fala que o gentio que não tinha para si lei, eles faziam para si lei. E aquilo que eles acreditavam que era certo ou errado, era lei para eles. Então eles vão ser julgados segundo as leis deles, segundo as leis que ele achava que era certo e que era errado. Se ele desobedecia o próprio sentimento deles, vão ser julgados. Naquele dia, a consciência deles vão falar alto se eles merecem ou não ser absorvido ou condenado. Então, naquele dia as pessoas vão ser julgadas segundo as suas obras, conforme está em Apocalipse 20, versículo 12. Terceira parte, sétima parte, aliás, sétimo texto. Livro de Isaías, capítulo 65. Para quem quer entender um pouco mais da vida após a morte, o livro de Isaías contém mais informações sobre o tema. Isaías foi um profeta que contou como será o estilo de vida dos ressuscitados e as atividades que serão feitas após a morte, quando aceito no reino de Deus. Deus disse ao povo que a vida após a morte será repleta de alegria na nova terra. Todos poderão construir casas para viver por toda a eternidade. Na nova terra, as pessoas não trabalharão em vão, comerão aquilo que plantarem, que todos viverão muito bem. Então, podemos conferir isso, Isaías 65, dá para nós conferir isso aí, tá bom? É bom nós estar conferindo essas coisas, tá? Saber que as pessoas, a Bíblia diz que os mansos herdarão a terra, herdarão essa terra e herdarão a outra terra, que é a mesma, mais regenerada, tá bom? Jesus vai descer, regenerar, e as pessoas vão viver plantando, colhendo, como era antes do pecado. Como é hoje também, né? Planta, colhe, porém, hoje nós temos problemas com espinho, temos problema com ervas daninhas, temos problema com insetos, temos problema com tudo isso aí. E quando Jesus regenerar a terra,
Então a terra vai produzir sem problema, sem precisar de agrotóxico, nem de nada, não vai precisar de nada. Porque a terra vai estar regenerada, ela vai produzir muito, vai produzir demais. Então as pessoas terão muita alegria, trabalharão pouco e terão muita coisa. Aliás, vão ter sempre o suficiente, porque vão viver eternamente. Não há necessidade de estar enchendo celeiro, não há necessidade de estar guardando dinheiro em banco, não vai precisar de nada disso. Tá? Vão estar vivendo uma vida onde todo mundo vão comer, beber, porque isso é vida. Comer, beber, ter saúde, brincar, viver. Isso é vida. E vida em abundância Jesus prometeu. Então no próximo vídeo nós vamos falar sobre se existe consciência após a morte. As pessoas que morreram, como elas estão? Elas têm consciência? Ele morre, vai direto para o céu, vai para o inferno? Isso aí é verdade? Na próxima nós vamos estar falando. Deixa o seu joinha, aciona o sininho aí, tá? Você que não se inscreveu, se inscreva, aciona o sininho e compartilha também, para que mais pessoas possam estar recebendo esse estudo. Que Deus possa estar nos abençoando, nos concedendo graça e até breve, se assim o Senhor permitir. Valeu, gente, que Deus abençoe e até o próximo estudo.